Fala, Esporte, tá começando mais um Telefute e hoje a gente vai fazer a análise de Brasil e Panamá, o amistoso que ocorreu hoje. Então já vai deixando o seu gostei, se inscrevendo aqui no canal e... Então, gente, nesse dia 31 de 5 de 2026, houve o primeiro amistoso que foi Brasil e Panamá. O segundo vai ocorrer no dia 6 do 6, que vai ser contra o Egito. E no dia 13 vai ser a estreia do Brasil. Beleza? O jogo foi no Maracanã, às 6h30, e agora a gente vai ver a escalação do Brasil. Beleza? No gol foi Alisson, nas laterais foram Alexandro e Wesley. Na zaga foi Bremer e Léo Pereira. Os volantes foram Casemiro e Bruno Guimarães. Na meia esquerda foi Vini. Na meia direita, Luiz Henrique. Centralizado, Rafinha. E de centroavante, Matheus Cunha. Beleza? Então essa foi a escalação que o Brasil vinha para campo. Lembrando que no segundo tempo teve 10 mudanças. Então houve uma grande mudança no segundo tempo. Só apenas deixando o Léo Pereira, que foi a única... Não foi o único jogador modificado, beleza? Vamos ver como que foi o primeiro gol do Brasil, né? De 6. Vamos ver como que foi o primeiro gol do Brasil. No iniciozinho da partida, 1 minuto, nem deu pra... como que eu posso falar? Respirar, né? Começou, a gente já ia gravar o jogo no celular, falar com os amigos, né? Acabou que já começou, né, eletrizante, a torcida estava animada, e o show da Ivete Sangalo. Bora ver como que foi esse primeiro gol. Então, né, foi um golaço. Vini Júnior abriu o placar com 1 minuto de jogo, muito rápido, como eu tinha falado antes. Então, o que podemos falar desse gol? Foi um gol bonito. Não sei se dá pra dizer que foi um gol a lá das atuações dele pelo Real Madrid. Sim, foi um gol, um lindo gol, mas eu acho que não chega a ser nível dele Real Madrid. Apesar que a partida dele foi bem legal hoje, eu acho que foi até superior a algumas outras da seleção. Bem outras, tipo, essa daqui foi bem melhor. O grupo todo em conjunto foi bom, até o Alisson, né, que levou o gol, mas... Já a gente vai ver esse gol do Panamá. Mas é isso. A gente pode falar um pouco mais do Vini aqui, porque o Vini fez uma boa partida. Teve outras chances, né? Deu assistência pro Casemiro no segundo gol, que a gente também já vai ver já. Mas em resumo, foi um gol bonito, né? A torcida já tava no ritmo de festa. Aí já meteu o gol e ficou mais em festa ainda para animar a torcida, beleza? Vamos ver como que foi o gol do Panamá agora, que deu uma... A torcida acalmou, deu uma desanimada, mas depois já encaixou tudo. Bora ver um gol de desvio que pegou o Alisson de surpresa. Bora. Então, né, esse gol pegou o Alisson de surpresa, ele não esperava que teria um desvio, se eu não me engano, do Casemiro, mas Murilo, eu acho que é Murilo que faz esse gol. De falta, um gol até bonito, né, por causa do desvio, que vai no outro canto, mas o Alisson tava na bola, né, só que o desvio pegou ele de surpresa, ele não esperava por isso. Por isso, eu não considero uma falha do Alisson, apesar que o Alisson não fez uma partida tão ruim, fez umas boas defesas, né, mas... Esse gol não era esperado, tipo, era uma falta, né, que... Era próxima à área, não era que levava tanto perigo, né? Mas dá pra ver que eu acho que o Murilo tenta bater direto. O Alisson tava na bola, mas como pega o desvio, quebra todo o posicionamento dele, a bola vai no outro lado. Ele tava tipo na trave aqui, e a bola vai quase na outra trave. Então era muito difícil dele chegar na bola. Então, um gol que o Brasil não esperava e... dá uma desanimada na partida. Esse 1-1 fica por um tempo bem grande não, prolongado na partida, mas sai o gol antes do intervalo, mas fica o Panamá crescendo ao longo do jogo, o Brasil dando uma desanimada, beleza? Mas foi um gol que pegou mesmo a gente de surpresa. Beleza? Lembrando, o Neymar estava no banco, tá? Ele não entrou, não fez nada. Tanto que a torcida, um pouco antes, próximo a esse gol,
Não sei se foi depois ou antes, gritou ali, olha lá, Neymar. Então, não sei se ele vai jogar contra o Egito, mas acho muito difícil. Beleza? Vamos ver o segundo gol do Brasil. Casemiro faz até 6-7 na comemoração. Bora ver. Né? Gol que também pegou o goleiro de surpresa, né? Casemiro faz até o 6-7 como comemoração, deixando o Brasil de novo na frente do placar. E aí foi pelo resto da partida toda. Mas o Brasil, depois desse gol, ele não foi como uma máquina, tentando ir pra cima toda hora. O Panamá também tendo algumas chances de ir pra cima, não no gol. Mas o Brasil continuando sendo mandante após esse gol. Depois desse gol acaba o jogo, o primeiro tempo. Primeiro tempo que dá pra ser maneiro. Foi 2 gols marcados, 1 levado que eu não esperava, ninguém esperava aquele gol. E acho que só dá pra falar sobre esse primeiro tempo. O Brasil bem mandante no jogo, tocando várias vezes. A bola chegando muitas vezes no gol, tendo algumas chances bem claras, mas não conseguiam finalizar, né? Acabar a jogada em todas elas. Vamos pro segundo tempo, né? Que teve muitas mudanças e bora ver qual foram essas mudanças no segundo tempo. Então, gente, os jogadores que entraram na segunda etapa da partida foram Ederson, Fabinho, Ibañez, Douglas Santos, Lucas Paquetá, Endrick, Ryan, Igor Thiago, Danilo e Danilo. Lembrando que um desses Danilos é o do Botafogo, beleza? Vamos lá, que entre esses jogadores, Ryan, Igor Thiago e Danilo, mais um marcou gol? Não, mais ninguém. Aí o Paquetá. Paquetá marcou gol. Todo que fez até a dança do Paquetá, né? Então, entre esses 10, 4 fizeram gol. Foram outros 4 da partida. Beleza? Vamos falar um pouco desses jogadores que entraram? Vamos lá. Ederson. Como que foi a partida do Ederson nessa partida? Eu acho... A atuação do Ederson nessa partida. Eu acho que não foi tão ruim, né? O gol que ele levou do Panamá. Eu acho que pouquíssimos goleiros conseguiriam defender, encaixar pelo menos seria muito difícil. Foi uma bomba, um chute muito bom do jogador do Panamá. Então eu acho que foi mérito do jogador e eu não considero uma falha do Ederson. Pelo contrário, ele jogou bem, fez algumas defesas que ele consegue fazer, mesmo que não vive um momento bom na Turquia, fez uma boa partida. Beleza? Danilo e Ibañez e o outro zagueiro. Eu acho que o Fabinho jogou de zagueiro. Não foi... Não. Tá bom. Danilo e Ibañez fizeram uma partida. Não dá pra falar muito sobre sua partida, porque foi extremamente básica. Eles trocaram alguns passes, deram alguns botes. Foi uma partida básica de lateral, né? Correu, fez uma função de ala, principalmente o Wesley no primeiro tempo. Pelo que eu vi, o Ibañez não continuou essa função que o Wesley estava fazendo. Beleza, no meio, acho que foi Fabinho, Lucas Paquetá. Fabinho, pelo que eu vi, ele não fez uma grandiosa partida, pelo contrário. Não, já o Paquetá, ele fez uma ótima partida, fez gol, dancinha, jogou muito bem. Teve uma chance clara de gol, mas ele jogou na rua. Quase jogou para fora do Maracanã. Zolou a bola. Foi um chute terrível. Mas depois compensou numa jogada muito parecida e fez o gol dele. Deixou anotado. Vou falar do Danilo do Botafogo, que fez gol.
Não é de hoje que ele tá jogando muito bem. Na última convocação ele também fez gol contra a Croácia, então eu acho que ele... Não sei se ele deve ser titular no Brasil. Ele joga como um ótimo... Se ele for titular, eu imagino que ele vai dar o melhor, vai procurar bons passes, talvez uma assistência ou talvez o gol na seleção, beleza? Ryan fez um dos gols, também, no caso o terceiro, a gente já vai colocar aqui para vocês verem. Foi um gol que o goleiro do Panamá entregou no pé dele e ele só teve que chutar. Foi um golaço mesmo, sem goleiro. Ele fez uma partida boa, trocou alguns passes, teve outras chances de gol, mas não conseguiu fazer o gol nessas chances. O Endrick sofreu o pênalti. Foi igual na partida contra a Croácia. Ele sofreu e deixou o Igor Thiago sofreu o pênalti. Mas o Endrick teve algumas chances também na partida. Não teve chutes tão perigosos, mas teve algumas chances bem próximas ao gol. Já o Igor Thiago, que fez uma partida muito boa, marcou gols de pênalti, fez ótimos ataques, podia ter feito o segundo gol em algumas chances, mas não fez. Acabou desperdiçando o gol. Vamos ver o terceiro gol da seleção, que foi do Ryan. Então, gente, dá pra ver que o goleiro entregou essa bola pro Ryan. O Igor Thiago, ele fez até a pressão pro goleiro entregar mais. E o Ryan fez um ótimo chute. Foi um gol, um belo gol, apesar do goleiro estar fora do gol, porque tem uma curva que foi muito boa. Então, foi... Se eu não me engano, não foi logo no início, nem muito pro final do jogo, mas foi entre o meio da partida, 20 minutos, por aí. Beleza? Logo em seguida já tem o gol do Paquetá. O Paquetá... Não, logo em seguida não. O Paquetá, ele deu uma... Depois desse gol, o Paquetá, ele deu algumas... Um passe muito bom pro Endrick, que quase marcou o gol 2 vezes, mas não conseguiu marcar. E depois tem o gol do Paquetá, que a gente vai ver agora. Então, gente, dá pra ver que foi um belo gol do Paquetá também, na bochecha do gol. Ele tentou um lance parecido com esse daqui do gol antes, mas acabou isolando a bola. Então foi um belo gol. Faz a dancinha dele, como ele tinha feito lá no gol contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022. Então, 4-1, Brasil dominante no jogo. Depois é pênalti para o Brasil. O Igor Thiago faz uma bela jogada, consegue até dar uma caneta, mas não consegue marcar o gol, e o goleiro marca o pênalti. E ele bate o pênalti. Vamos ver como que foi esse pênalti e como que foi esse quinto gol do Brasil. Então, gente, uma bela cobrança, né? Ele marca seu segundo gol pela seleção. Ele já tinha marcado também de pênalti contra a Croácia no último amistoso do Brasil, mas não foi ele que sofreu na última partida, foi o Endrick, né? Então, que dá pra falar sobre a partida do Igor Thiago. Acho que foi uma partida bem legal, ele teve algumas chances, como esse gol, né, a caneta que ele deu, isso depois sofreu o pênalti. Eu acho que foi um belo lance dele, ele bate bem. Eu acho que o Endrick ia bater, mas ele deixou o Igor Thiago bater de novo. Então, segundo gol dele pela seleção, um ótimo atacante, né, vice-artilheiro da Premier League, muitos gols marcados essa temporada, se eu não me engano, 21, 22, por aí. Então, um belo atacante. Logo em seguida teve outro gol da seleção, o sexto gol, o Hexa, né? Então, vamos ver como que foi esse gol, que foi o último gol do Brasil.
né, gente, um belo gol do Danilo, do Botafogo, que vem fazendo uma ótima temporada, né? Gol em Sul-Americana, gol em Brasileirão. É um ótimo jogador que o Botafogo possui e que vai fazendo ótimas atuações pela seleção brasileira, como no jogo da Croácia, que fez gol, quanto hoje também, limpou o jogador do Panamá e com um belo passe do Paquetá. Temos que elogiar esse passe, que foi uma quebra na marcação e uma bela finalização do Danilo, bem no canto do gol, difícil do goleiro do Panamá pegar. Beleza? Vamos ver como que foi esse golaço do Panamá. Foi um incrível gol, ninguém esperava, eu fiquei assustado. Foi um ótimo gol, indefensável. Bora ver como que foi essa bomba de fora da área. Então, gente, que golaço do Panamá. A gente tem que elogiar esse gol. Foi um belo gol. Não adiantou de muita coisa. 6-2. Eu acreditava que daria 7-1, mas, né, acabou só parando no sexto. Então, foi um belo gol e uma bela atuação da seleção brasileira. Dá pra falar que os reservas jogaram melhor, não muito melhores do que os titulares, mas jogaram bem, porque foi o Brasil mais dominante no segundo tempo. No primeiro ele sofreu o gol e sentiu o Panamá crescendo no jogo. Já o Brasil no segundo tempo cresceu no jogo, tanto que fez 4 gols, mas levou um que foi indefensável, né? Eu acho que só isso que temos que falar. Neymar no banco, não podemos falar muita coisa sobre. Ele não fez muita coisa, né? Tava no banco. E deixa eu ver mais alguma coisa? Não, só isso. A gente encontra vocês na próxima análise aqui no canal com o jogo do Egito, dia 6/6, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, que é muito importante. A gente está numa meta de ser... Faltam 2 inscritos pra gente bater 60. Então, eu conto com a ajuda de vocês, já é? Beleza? Então, muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado e falou!